lindo, Deus abençoe a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã que está assistindo agora este vídeo, que Deus mande bênção sobre a sua casa, amém? Eu quero começar mais uma mensagem, quero convidar você que estiver de posse da sua palavra, da sua Bíblia, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 ao 3 e depois nós vamos fazer uma meditação sobre esta palavra. Amém? Livro de Daniel, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quando nós lembramos do rei Nabucodonosor, nós lembramos do rei Nabucodonosor, um rei que era um conquistador. A gente, quando lembra de Nabucodonosor, lembramos de Babilônia, lembramos aí dos jardins suspensos da Babilônia, que é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. E eu queria contar um pouco dessa história, que já o rei Nabucodonosor fala aqui no capítulo 4 de Daniel, que Daniel conta, né? O que acontece? O texto é muito grande, por isso eu não vou ler ele inteiro. Mas eu queria contar o que acontece aqui quando Nabucodonosor faz essa exaltação ao Senhor. Porque quando você lê o começo do livro de Daniel, você percebe que Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém, ele levou cativo muita gente, levou cativo jovens, ele levou também os tesouros do templo, ou seja, ele era um conquistador, um invasor. Ele invadiu Jerusalém, sitiou aquela cidade, saqueou, roubou, levou escravos. Então a gente entende que um homem desse não pode ser um homem de Deus. A gente fala, poxa, muitas vezes no Velho Testamento, nós vemos Deus dando ordem para que o povo entre no lugar, invada, acabe com tudo. Mas ali tem outros motivos. Nesse momento aqui, quando a gente lê o livro de Daniel, capítulo 4, nós vemos Nabucodonosor falando de uma forma diferente, né? Nós vemos Nabucodonosor falando como um homem de Deus, que ele diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Um rei, até certo ponto que se vê no início do livro, tirando, falando paz vos seja multiplicada. Mas aí a gente vai estudando a palavra de Deus, você lê o capítulo inteiro, você vai ver o que aconteceu. Nabucodonosor era um rei muito bom naquilo que ele fazia. Ele era um conquistador, ele conquistou, ele se tornou conhecido no mundo inteiro. E depois de ter aquele povo que ele levou cativo, entre eles ele tinha Daniel, que era um jovem quando foi para lá, ainda com 17 anos. Nessa passagem aqui, Daniel já está um pouco mais maduro. E aí o rei conta de um sonho que ele teve. Ele teve um sonho muito estranho. Esse sonho perturbou a mente dele. Perturbou a mente dele de uma tal forma que ele, que estava na cama dele, ele teve esse sonho, teve visão. E nessa visão ele não conseguia entender nada. Ele chamou seus sábios, seus adivinhadores. Ninguém conseguiu saber o que estava acontecendo. Aí chamou Daniel. Daniel era um dos moços que veio de Jerusalém. É aquele que nós vemos lá no capítulo 1, quando ele é colocado no palácio para aprender toda a cultura do povo, do povo da Babilônia, para servir no palácio do rei. É mandado dar a melhor comida para ele, o melhor vinho que o rei tinha, melhor manjar do rei, e Daniel se recusa. Daniel já era um moço que veio já com a sua vida definida de como ele iria viver naquele lugar. E ele acabou se tornando um homem importante depois disso, porque ele acabou ganhando o respeito daquele povo, ganhando o respeito do rei. E naquele momento, quando Nabucodonosor estava passando por aquele momento de tribulação, daquele sonho, aquela visão que ele teve que ele não conseguia entender, ele mandou chamar Daniel, já que os outros não conseguiram. E aí ele conta o sonho para Daniel. Ele conta que no sonho dele, ele viu uma árvore muito grande,
que essa árvore se estendia até os céus, crescia até os céus. Ele via também que nesta árvore havia uma árvore frondosa, uma árvore com frutos, uma árvore em que os animais se abrigavam embaixo dela, que comiam do fruto dela, que nos seus galhos abrigavam as aves. Então essa árvore era uma árvore muito poderosa, como nós lemos aqui ainda no verso do capítulo 4, quando ele dá a explicação aqui na frente, quando ele explica, eu vou ver se eu acho aqui para a gente ler rapidamente, aqui ele fala que a árvore que viste, aí sim, já Daniel dando para ele a interpretação, dizendo para ele o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, em seu fruto abundante, e que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, naquele sonho, naquela visão, ele estava vendo isso. Nabucodonosor estava vendo aquilo, que Daniel interpreta como sendo ele, dizendo: este és tu, rei. Esta árvore frondosa que alcança o céu, que é vista até os confins da terra, até as extremidades da terra, que aloja os animais embaixo dela, que aves ficam nos seus galhos e comem dos seus frutos, esta árvore é você. Daniel fala para ele. E quanto ao que ouviu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Então aquele sonho, aquela visão, quando Nabucodonosor olhava e via aquela árvore daquele jeito, ele viu que também descia um anjo do céu. E aquele anjo do céu descia dizendo que dava uma ordem para que aquela árvore fosse cortada, todavia não fosse tirada a sua raiz. E que aquele homem, que ele seria lançado por terra, ele seria como os animais do campo, ele comeria das ervas do campo, ele viveria no meio dos animais. E aí Nabucodonosor, depois dessa interpretação de Daniel, Nabucodonosor realmente passou por essa situação. Teve um momento que nós estamos aqui, ainda no livro do Daniel 4, no capítulo 29, que ele diz assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o que ele pensava dele. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Nabucodonosor, naquele momento, ele foi colocado por terra, vamos usar uma linguagem assim, ele foi colocado por terra, ou seja, toda aquela soberba que o rei tinha, por ele ser um conquistador, por ele ser uma pessoa temida, por ele ser um homem que conquistou todos os reinos da terra. Tem uma passagem, se não me engano, no livro de Jeremias, que diz que aquele povo da Babilônia, eles passavam sobre as nações como um enxame de gafanhotos, destruindo tudo. Eles eram temidos de uma ponta a outra da terra. E o temor maior era sobre justamente o rei Nabucodonosor. Quando Deus permitiu Nabucodonosor sitiar Jerusalém, levar aqueles moços, levar os escravos, levar também os tesouros do reino, Deus permitiu aquilo, mas eu creio que Deus tinha um propósito de mostrar através de Nabucodonosor que ele é Deus sobre toda esta terra. E ele fez isso com Nabucodonosor nesse tempo. Nabucodonosor, nesse tempo, ele passou por todo esse problema. Tudo aquilo que Daniel havia interpretado, que ele seria essa árvore, que essa árvore seria cortada, que ele viveria com os animais, que ele comeria da erva do campo, que ele viveria no sereno, tudo isso aconteceu.
Ou seja, Nabucodonosor teve que se dobrar diante do nosso Deus. Teve que se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós falamos sobre isso, eu falo sobre soberba. O que derrubou Lúcifer? Lá na antiguidade, lá no céu ainda. Lúcifer, ele era um querubim ungido, classe única. Eu vi um pastor uma vez numa palestra, numa das pregações, ele dizendo como seria Lúcifer. Se alguém chegasse para o nosso Deus e perguntasse para ele assim: Senhor, me dá um exemplo de grandeza aqui no céu. O Senhor falaria: olha para Lúcifer. Me dá um exemplo de beleza aqui no céu. O Senhor diria: olha para Lúcifer. Me dá um exemplo de adorador aqui no céu. O Senhor diria: olha para Lúcifer. Por quê? Porque ele era um ser especial. Mas aconteceu um dia na vida dele que a soberba chegou ao seu coração. Assim como aconteceu também com o rei Nabucodonosor. Por isso tem um ditado popular muito conhecido no meio de todos nós, que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder e dinheiro. Porque muitas vezes você conhece uma pessoa, aquela pessoa simples, humilde, aquela pessoa que, sabe, todo mundo para ela é bom, ela trata todo mundo com respeito, ela trata todo mundo de uma maneira amigável, até que essa pessoa, por alguma situação, claro, ela alcançou alguma coisa diferente, ela lutou, ela conseguiu, só que quando ela conseguiu aquilo que foi bom para ela, aquilo se tornou ruim. Por quê? Porque aquilo ali acabou criando no seu coração a tal da soberba. E ela começou a achar que ela era melhor do que todos os outros. Eu vivi isso com pessoas no meu tempo de trabalho. Eu vi pessoas que trabalhavam comigo, que eram pessoas simples, humildes, todo mundo gostava. Até o dia que alguém teve a ideia de dar um cargo de chefia para essa pessoa. Deu um cargo que seria uma coisa mais, uma coisa mais alta, um salário melhor, uma posição melhor. A pessoa morreu. Acabou aquela pessoa. Acabou aquela pessoa educada, acabou aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde. Aí assumiu uma outra pessoa que nós não conhecíamos. Uma pessoa soberba, uma pessoa sem um pingo de humildade, uma pessoa que, sabe, passava por cima de todo mundo e não queria saber quem era, por causa disso. E o que aconteceu aqui com Nabucodonosor foi isso. Só que Deus falou: olha, eu vou mostrar para ele quem manda. Deus falou naquele momento, quando Nabucodonosor estava se achando que ele era o rei dos reis, esqueceu que o rei dos reis estava no céu. Estava lá em cima ainda, não tinha nem vindo à terra para defender a nossa salvação. Mas o Senhor colocou Nabucodonosor na sua devida condição, posição. Mostrou para ele que ele não era nada. Mostrou para ele que basta um toque da minha mão para que você seja mudado, para que você seja punido. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Queridos, isso é o que acontece com muita gente nos nossos dias. Quantos homens que nós conhecíamos, que eram pessoas valorosas, mas que com o decorrer do tempo essas pessoas foram crescendo, essas pessoas foram adquirindo posse, essas pessoas foram adquirindo um poder que não deveriam ter permitido ela alcançar, ela alcançou. E aquilo foi bom? Não. Aquilo foi ruim para ela, que estragou aquela pessoa. Aquela pessoa se perdeu pelo meio do caminho quando ela começou a conquistar as coisas que ela almejava, o que não é pecado. Queridos, uma das minhas orações, hoje como pastor, como servo do Senhor, uma das minhas orações, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, não permita que eu me exalte. Não permita que eu me exalte. Eu quero ser alguém que mantenha o meu padrão, sabe? Eu quero ser uma pessoa que quero conviver no meio de todo mundo igual. Queridos, o maior exemplo disso nós temos em Jesus. Jesus, que é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o Senhor dos Senhores,
é o advogado dos advogados. Nós temos o maior exemplo nele. Jesus era um homem, cidadão do povo. Ele não andava. Claro que nós sabemos que hoje, nos dias atuais, nós temos muitos líderes que ostentam uma certa riqueza. Eu não estou aqui para falar sobre isso, porque se essas pessoas têm essas riquezas, mas se elas continuam se mantendo humildes, eu não vejo nenhum problema. O problema é quando as pessoas ostentam aquela riqueza e aquilo dá lugar à soberba. E aquilo que era humildade na vida dele se torna soberba. Aí é perigoso, porque um tombo de uma pessoa dessa é quase que fatal, se ela não tomar um jeito na vida dela. Será igual mais ou menos aconteceu com Nabucodonosor. Cresceu, se estendeu o seu conhecimento por toda a terra. A palavra de Deus diz que aquela árvore que ele via no sonho, na visão dele, era ele mesmo. Uma árvore que alcançou o céu e uma árvore que se estendeu até as extremidades da terra. Ou seja, ele era na sua época o maior que existia. Mas o maior, na terra, não nos céus, não no universo. No universo só tem um, que é acima de tudo, que é o nosso Deus. E apenas como uma curiosidade que eu vou falar agora, o Lúcifer, quando a Bíblia diz que Lúcifer queria ser igual a Deus, muitas vezes a gente pensa, que Lúcifer queria ser maior do que Deus. Não, ele queria ser igual a Deus, como a própria Bíblia relata. E outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou para mim que ela ouviu isso de alguém, ou alguém ouviu numa pregação, que se tem um lugar para onde Deus não olha, é para cima, porque acima dele não tem nada. O nosso Deus, aonde ele está, é o lugar mais alto em que alguém pode chegar, e esse somente ele chega. E Lúcifer queria esse lugar, por causa do quê? Por causa da soberba. Então, nós vemos, por exemplo, que Nabucodonosor foi de um rei conquistador, que era conhecido até a extremidade da terra, se tornou um bicho, comendo no meio dos outros bichos, comendo grama, dormindo no relento. Deus permitiu, Deus trouxe isso sobre a vida dele para ele entender quem manda na terra e quem manda no universo. Porque Nabucodonosor estava fazendo a mesma coisa que Lúcifer estava fazendo quando estava no céu. Da mesma forma, quando nós lemos o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos os homens quando construíram a Torre de Babel, que é justamente nesse local onde é a Babilônia, a Mesopotâmia. Mesopotâmia já nos tempos passados, Hoje, se não me engano, é o Iraque. Nesse tempo aqui, nós lemos lá no capítulo 11 de Gênesis que os homens pararam naquele lugar, na terra de Sinar, e eles resolveram ali naquele lugar construir uma torre que fosse marcado o nome deles, para que eles se tornassem conhecidos, aonde eles deveriam fazer diferente. Qual foi a ordem que Deus deixou? Crescei, multiplicai, enchei a terra. E eles estavam fazendo diferente. Por isso Deus foi naquele lugar, e naquele dia Deus confundiu a língua daqueles homens, e aquele povo se espalhou pela terra. Até naquele tempo se falava a mesma língua. Nós vemos Nabucodonosor cometendo o mesmo erro. Nabucodonosor se exaltou achando que, olha, eu vou ficar aqui, esse vai ser o meu santuário. Essa terra vai ser o meu santuário, eu já sou conhecido até os confins da terra, essa árvore que sou eu já chegou até os céus. Mas Deus não se deixa escarnecer. No momento certo, Deus colocou ele para baixo. Deus pegou Nabucodonosor e colocou ele por terra. Colocou ele para comer no meio dos bichos. Colocou ele para dormir no relento, no sereno. Colocou ele para comer grama. E é isso que acontece com quem é soberbo. Se a pessoa não se arrepender, essa pessoa vai sofrer muito na vida. Então, querido, que esse sentimento da soberba não faça parte da nossa vida. Como eu falei, eu estava falando num momento, depois acabei mudando o assunto, quando eu oro ao Senhor, e muitas vezes eu peço para Ele, Senhor, não deixa que a soberba se apodere de mim. Você quer ver uma coisa que me deixa preocupado? Me deixa preocupado é quando você vai ministrar a palavra
e você termina de ministrar a palavra, vem uma pessoa e fala para você: ô pastor, que palavra foi essa, hein? Maravilha de palavra. Amém. Eu creio que aquilo que você trouxe, aquilo que eu trouxe, foi da parte de Deus, e o que vem da parte de Deus é maravilhoso. Mas nós que pregamos a palavra temos que tomar o cuidado de não permitir que aquilo se aloje no nosso coração e se transforme em soberba. Porque senão daqui a pouco você não vai querer ouvir mais ninguém pregar, porque você acha que é só você que é bom. Daqui a pouco você vai achar que se você não pregar, ninguém se converte. Daqui a pouco você vai achar que se você não estiver naquela igreja, a igreja não vai para frente. Daqui a pouco você vai achar que seu ministério, se você não estiver por perto, nada vai acontecer. E nós sabemos que não é assim. Eu sou líder de uma igreja e durante algumas vezes, durante o ano, eu tenho algumas saídas que eu preciso fazer e eu deixo membros aqui da igreja, cuidando da igreja, e membros que eu tenho certeza que muitas vezes eles estão aqui e eles acabam fazendo um trabalho melhor do que eu consigo fazer. E eu glorifico a Deus, porque a minha maior alegria é saber que aqueles que me seguem são melhores do que eu. Porque amanhã eu tenho certeza que quando eu deixar esse lugar na mão de alguém, eu vou deixar na mão de alguém de confiança, alguém qualificado. Então, querido, a soberba ela só serve para estragar a vida das pessoas. Nós temos que tomar cuidado em todo lugar. Eu conheci muita gente assim, e eu vi que foram pessoas que tomaram muitos tombos na vida, porque não souberam, se arrepender do que estavam fazendo. A soberba, queridos, ela é digna das pessoas que têm espírito maligno. Me perdoem pelo que eu estou falando, a soberba, ela é de pessoas que têm espírito maligno sobre a sua vida. Quando nós olhamos para Lúcifer, Lúcifer era um anjo de luz. Ele era um anjo, era um querubim ungido, classe única. E mesmo assim ele permitiu. Por quê? Porque aquilo que falavam de Lúcifer começou de alguma forma a fazer efeito no seu coração e aquilo atrapalhou a sua vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Eu falo para mim e falo para os meus irmãos, falo para os meus amigos, irmãos pastores, cuidado. Não deixe que a soberba se apodere do seu coração. Nabucodonosor viu o que aconteceu com ele. Nabucodonosor ouviu a interpretação do sonho e da visão que Daniel lhe deu, e logo em seguida, 12 meses depois, ele tinha esquecido do que aconteceu. E aí foi onde ele falou, quando ele olhou para aquilo tudo e falou: olha aqui, se não sou eu aqui, nada disso teria. Deus falou: ah é? Então eu vou te mostrar quem é o dono daqui. E Deus jogou sobre ele aquela punição e fez com que ele ficasse um bom tempo daquela maneira. Mas a gente sabe também que muitas vezes o tombo que essas pessoas levam, ela pode levar para 2 caminhos. O meu pai costumava dizer que quando você toma uma repreensão ou quando você é humilhado, você pode seguir 2 caminhos distintos. Ou você presta atenção naquilo que fizeram para você e por que fizeram, e você diz assim: tem razão, eu não sou nada mesmo, quer saber de uma coisa, eu vou continuar como eu estou, estão dizendo que eu sou incapaz, eu sou mesmo, estão dizendo que eu sou ruim, eu sou mesmo, estão dizendo que eu nunca vou ser nada, eu não vou ser mesmo. A pessoa assume aquela posição. Agora tem aquela questão diferente, que é o outro lado. Quando alguém vem e faz alguma coisa com uma pessoa, e de alguma forma aquela pessoa é punida, e aquela pessoa ou é humilhada, ela vai dizer assim: peraí, estão dizendo que eu sou? Não sou não, eu vou provar que eu não sou. Estão me chamando de burro? Pois eu vou estudar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu sou capaz. Não é na intenção de ser soberbo, mas na intenção de mostrar qualidade. É isso que nós precisamos fazer. E foi o que fez Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois de tudo aquilo que ele viveu, ele sentiu que aquilo ali tinha que mudar. E aqui nós lemos depois: mas no fim, no verso 34 diz assim: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração
em geração. Ou seja, Nabucodonosor viu que Deus é Deus, que Ele é o Senhor dos céus e da terra. E por que muitas vezes nós, hoje nos dias atuais, muitas vezes nós permitimos que a soberba entre no nosso coração e não queremos nos arrepender? Querido, lembre-se disso, é uma palavra curta, é uma palavra para que a gente possa refletir. Soberba, uma placa de alerta, cuidado, cuidado com a soberba. A soberba pode te destruir, ela pode até te manter em alguma posição por um tempo, mas ela pode, e com certeza ela vai te destruir. Ela vai te destruir, até vou usar outro termo, você vai se destruir por causa dela. Porque quando você permite que ela entre, é como se fosse um vício. Quando você deixa de ter humildade e passa a ter soberba, você se torna um viciado naquilo que você está fazendo, naquilo que você pensa que você é. E aí você começa a querer passar por cima de todo mundo. Ninguém mais tem naquele lugar melhor do que você. Só tem você, você só tem olhos para você. Você não vê mais ninguém de qualidade à sua frente junto com você. Todo mundo tem que ser perdedor, porque você é o único vencedor naquele lugar. Então cuidado, querido. Cuidado, que a soberba ela pode acabar com os nossos sonhos. A soberba ela pode, no início, ela pode até não ter muito sentido, mas ela vai acabar com os nossos sonhos. E aí, quando acabar com os sonhos, ela acaba com você. Porque um homem sem sonhos é um homem que já morreu e não sabe. Amém? Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Você que está nos assistindo, feche seus olhos, vamos orar e depois nós vamos às nossas considerações finais. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais este vídeo, Senhor, por mais esta palavra, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estarmos aqui reunidos. Eu aqui deste lado e as pessoas que estão do outro lado assistindo. Que a bênção do Senhor, papai, seja derramada sobre as nossas vidas. Nos livra, Senhor, do que esta palavra nos ensina, da soberba. Nos livra, Senhor, da falta de humildade. Nos livra, Senhor, dessas coisas malignas que só podem trazer coisas ruins na nossa vida. Faça de nós, homens e mulheres, com humildade, assim como foi o Senhor Jesus, um homem do povo, um homem que caminhava no meio das pessoas, um homem que nunca discriminou ninguém, nunca fez acepção de pessoas. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, nos guarda, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda nossas vidas, nossas famílias. Nos conduza segundo a tua vontade. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar comigo até agora. Agora, antes de encerrar, deixe o seu joinha. Coloque o seu comentário, coloque também, faça a sua inscrição se você ainda não fez, divulgue esse vídeo no meio das suas redes sociais, vai nos ajudar muito. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.